Freud atribuiu essa falta de reconhecimento quase universal da atividade sexual infantil ao pudor e ao decoro, mas não só a eles. O período de latência, desde os 5 anos até a puberdade, essa fase de desenvolvimento em que as crianças fazem enormes progressos intelectuais e morais, empurra a expressão de suas sensações sexuais para um segundo plano. Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Apoie nosso canal com sua inscrição, deixe seu like e deixe seu comentário. E mais uma invencível amnésia envolve os primeiros anos da infância como um denso véu. A visão corrente de que a vida sexual se inicia na puberdade fora confirmada pelo próprio testemunho dos amnésicos em causa própria. Mas, como lhe era típico, Freud dirigiu sua curiosidade científica para o óbvio. Há muito tempo, todos estavam cientes dessa amnésia universal, mas ninguém havia pensado em investigá-la. O que esse enriquecimento estranhamente eficaz apaga, afirmou ele, é a experiência erótica da criança juntamente com os restos de sua jovem vida agitada. Freud não sustentou o absurdo de que a sexualidade infantil se manifesta exatamente da mesma maneira que a adulta. As condições físicas e psicológicas da criança tampouco permitiriam isso. Muito pelo contrário, as emoções e os desejos sexuais infantis assumem formas muito variadas, nem todas tangivelmente eróticas. Chupar o polegar e outras mostras de autoerotismo, retenção das fezes, rivalidade entre irmãos, masturbação. Nesse último tipo de jogo, os órgãos genitais dos meninos e meninas começam a marcar sua presença. Abre aspas. Entre as zonas erógenas do corpo da criança, existe uma que certamente não desempenha o papel principal e não pode ser o portador dos mais antigos impulsos sexuais, mas está destinada a grandes coisas no futuro. Fecha aspas. Freud, evidentemente, fala do pênis e da vagina. Abre aspas. As atividades sexuais dessa zona erógena que pertencem aos órgãos sexuais propriamente ditos, na verdade constituem o início da vida sexual posterior e normal. Fecha aspas. Estas aspas em, abre aspas, normal, fecha aspas, são expressivas. Qualquer parte do corpo, qualquer objeto imaginável pode servir à satisfação sexual. As violações precoces, por sedução ou estupro, vão estipular o que Freud mellifluamente chamou de inclinações, abre aspas, poliformemente perversas, fecha aspas, da criança, mas há, abre aspas, aptidão, fecha aspas, para tal perversão é inata. O que todos costumam chamar de, abre aspas, normal, fecha aspas, no comportamento sexual é, na realidade, o ponto final de uma longa peregrinação, muitas vezes interrompida. Objetivo que muitos seres humanos nunca, e a maioria deles apenas raramente alcançarão. A pulsão sexual, em sua forma madura, é uma conquista. Os anos de puberdade e adolescência, aos quais Freud dedicou o último ensaio, correspondem ao grande período de prova.
Eles consolidam a identidade sexual, revivem vínculos edipianos há muito enterrados, estabelecem o predomínio dos órgãos genitais para a obtenção da satisfação sexual. Esse primado não confere aos órgãos genitais um controle exclusivo sobre a vida sexual. As zonas erógenas, que tão bem serviram aos anos anteriores, continuam a proporcionar prazer, embora se reduzam à produção de, abre aspas, prazer preliminar, fecha aspas, que suspeita e reforça o, abre aspas, prazer final, fecha aspas. Vale a pena notar que, para Freud, esse prazer final constitui uma nova experiência que só surge à puberdade. Apesar de toda a sua famosa ênfase sobre a autoridade permanente e a importância diagnóstica da infância, Freud nunca desprezou as experiências que homens e mulheres encontram pela primeira vez na vida adulta. Como ele disse certa vez, era apenas uma questão de que os adultos falam com eloquência sobre si mesmos e chegara a hora para que um psicólogo agisse como advogado dos primeiros anos de vida, até então sobranceiramente deixados de lado. Em sua primeira edição, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade constituem um livrinho de 80 e poucas páginas, pouco mais de um folheto, tão densamente compacto e explosivo como uma granada de mão. Em 1925, na 6ª edição, a última a sair durante a vida de Freud, eles chegavam a 120 páginas. Permaneciam alguns mistérios que o livro não se propunha a solucionar. A definição de prazer, a natureza fundamental das pulsões e da própria excitação sexual. No entanto, muito se esclarecera na síntese de Freud, recuando às origens dos sentimentos sexuais até os primeiros anos de vida. Ele pôde explicar, em base totalmente naturalistas e psicológicas, o surgimento de freios emocionais tão poderosos como a vergonha e a repugnância de normas em questões de gosto e moral, de atividades culturais como a arte e a pesquisa científica, inclusive a psicanálise. Com isso também se revelaram as emaranhadas raízes do amor adulto. Tudo se liga no universo de Freud, mesmo os xistes e as produções estéticas e o, abre aspas, prazer preliminar, fecha aspas, que geram, trazem a marca das pulsões sexuais e suas aventuras. A generosa concepção da libido sustentada por Freud converteu-o num democrata psicológico. Como todos os seres humanos participam da vida erótica, todos os homens e mulheres são irmãos e irmãs por baixo de seus uniformes culturais. Os radicais sexuais reprovam Freud pelo que julgam ser sua ideologia genital, por assumir como ideal em intercurso heterossexual adulto como um parceiro ternamente amado, antecedido por algumas preliminares ao qual todos os seres humanos deveriam aspirar. Mas, como Freud estabeleceu uma separação entre esse ideal e a monogamia, sua ideologia foi profundamente subversiva para a época. Não menos subversiva era sua posição neutra e sem censuras a respeito das perversões, pois estava convencido
de que a fixação sexual em objetos iniciais que não foram superados, quer isso significasse fetichismo ou homossexualidade, não era crime, nem pecado ou doença, e tampouco uma forma de loucura ou sintoma de decadência. Isso soava muito moderno, muito pouco respeitável, em suma, muito pouco burguês. Mas Freud deve-se insistir disso. Não era um pansexualista. Ele rejeitou o epiteto com considerável rispidez, não porque fosse secretamente um adulador unilateral da libido, mas simplesmente porque achava que seus detratores estavam errados. Em 1920, no prefácio à quarta edição dos Três Ensaios, ele lembrou aos leitores como certa satisfação feroz que o rebelde e independente não era ele, e sim o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que havia, abre aspas, confrontado a humanidade há algum tempo com a amplitude na qual suas intenções e ações são determinadas por impulsos sexuais, fecha aspas. Era um fato da história cultural que os críticos que insistiam que a psicanálise, abre aspas, explica tudo pelo sexo, fecha aspas, havia convenientemente deixado de lado, abre aspas, que todos os que desdenhosamente olham a psicanálise do alto de seu ponto de vista superior possam ser lembrados na íntima coincidência entre a sexualidade ampliada da psicanálise e o eros do divino Platão, fecha aspas. Quando lhe era conveniente, Freud, o positivista e antimetafísico por princípio, não se importava em invocar como ancestral um filósofo. Elaborações 1902-1915. Esboço de um pioneiro preparado para o combate. Aos 50 anos. Em 6 de maio de 1906, Freud completou 50 anos. Os anos que haviam acabado de passar foram plenos de satisfação, plenos de promessas. Entre o final de 1899 e meados de 1905, ele havia publicado 2 textos fundamentais: A Interpretação dos Sonhos e 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Um estudo técnico, os xistes e suas relações com o inconsciente. Um livro popular sobre psicopatologia da vida cotidiana e o caso, abre aspas, Dora, fecha aspas. O primeiro e ainda mais controverso de seus casos clínicos. Finalmente conseguira obter a nomeação como professor e, encontrando alguns adeptos entre os médicos vienenses, seus sentimentos de isolamento em relação à categoria profissional começaram a diminuir. Mas se por algum momento Freud julgou que o fato de ter publicado 2 livros que marcaram época, recebido um título honorífico e conseguido alguns seguidores, lhe traria tranquilidade. Ele estava enganado. Os anos seguintes foram tão agitados quanto a década de 1890. A organização do movimento psicanalítico se mostraria uma tarefa árdua e absorveu boa parte das melhores energias de Freud.
As distrações nunca impediram Freud de repensar a teoria e a técnica psicanalíticas. Os 15 anos seguintes foram um período de elaborações e sugestões de futuras revisões, mas achava que as pressões da política psicanalítica muitas vezes debandavam seu tempo de maneira irritante. Para comemorar seu 50º aniversário, os admiradores de Freud presentearam-no com um medalhão que trazia numa face seu perfil e, na outra, Édipo, decifrando o enigma da Esfinge. A inscrição em grego extraída do Édipo Rei de Sófocles pretendia claramente ser um elogio supremo a Freud. O Édipo moderno, abre aspas, ele adivinhou o famoso enigma e foi um homem extremamente poderoso, fecha aspas. Jones registra que, ao ler a inscrição no presente, Freud, abre aspas, ficou pálido e perturbado, fecha aspas. Era como, abre aspas, se ele tivesse visto um fantasma, fecha aspas. E ele o vira, quando estudava na universidade, vagueando entre o pátio de arcadas decorando com os bustos de luminares desaparecidos. Freud havia abrigado a fantasia de que algum dia seu busto também estaria lá, trazendo como inscrição exatamente as mesmas palavras escolhidas para o medalhão. Esse episódio em que seus seguidores adivinharam com tanta sensibilidade e confirmaram de modo generoso a ambição mais ciosamente preservada de Freud, simbolizava bem a influência que ele começava a exercer. Pelo menos alguns tinham reconhecido a ele, o explorador do inconsciente, como um gigante entre os mortais. Freud precisava da homenagem. A amizade com Fliers, há muito tempo agonizante, acabara de expirar numa última e desagradável explosão pública, e as lembranças por ela evocadas afligiam-no profundamente. Depois da violenta discussão no verão de 1900, quando Fliers questionou o valor das pesquisas psicanalíticas de Freud, os dois não tinham voltado a se encontrar. Mas, nos 2 anos seguintes, as correspondências prosseguiu, ainda que claudicamente, e a intervalos cada vez mais espaçados, como se o antigo afeto tivesse um resto de ímpeto próprio. Então, no começo do verão de 1904, Fliers escreveu uma carta impaciente a Freud. Ele acabara de se deparar com Sexo e Caráter, o livro de Otto Wenninger, publicado no ano anterior. O livro, uma curiosa mescla de especulações biológico-fisiológicas e extravagante crítica da cultura, havia rapidamente adquirido o estatuto de objeto de culto, para o que muito contribuíra o suicídio melodramático de Weininger. Aos 23 anos, talentoso, precoce e louco, judeu convertido ao cristianismo que detestava judeus e mulheres em igual medida, havia se suicidado com um tiro em Viena, na casa de Beethoven. Para a consternação de Fliers, como rispidamente informou a Freud, ele encontrara no livro de Wenninger
abre aspas, minhas ideias sobre a bissexualidade e a natureza da atração sexual daí resultante. Os homens afeminados atraem mulheres masculinas e vice-versa, fecha aspas. Era uma tese que Fliers achava que praticamente havia patenteado como sua, tendo-a comunicado em confiança a Freud alguns anos antes, mas ainda não a publicara integralmente. Agora, vendo-a impressa, estava certo de que seu velho amigo, seu ex-amigo, devia tê-la passado indiscretamente para Weininger, fosse por vias diretas ou através de Hermann Sloboda, um psicólogo, amigo de Weininger e paciente de Freud. Como vimos, a ideia de que um sexo contém elementos do outro e a reivindicação de Fliers por ter sido o primeiro a desenvolvê-la já havia contribuído, alguns anos antes, para algumas interessantes dificuldades entre ele e Freud. Agora, em 1904, frente a uma acusação de indiscrição, Freud tergiversou. Admitiu que havia comentado a bissexualidade com Sloboda durante o tratamento. Esse tipo de coisa, escreveu ele, vem à baila em todas as análises. Sloboda, a seguir, devia ter passado a informação a Weininger, na época preocupado com o problema da sexualidade. Abre aspas. O falecido Weininger, fecha aspas, escreveu ele a Fliers. Abre aspas. Era um ladrão com uma chave que encontrou por aí, fecha aspas. Acrescentava que Weininger podia ter apanhado a ideia em outro lugar. Afinal, há alguns anos ela figurava na literatura técnica. Freud não se acalmou. Um amigo mútuo lhe dissera que Weininger havia mostrado o manuscrito de Sexo e Caráter a Freud e que este aconselhara a Weininger a não publicar tal absurdo. Mas evidentemente Freud deixara de advertir Weininger que ele estava prestes a cometer um roubo intelectual. Essa rememoração, sob todos os aspectos acurada, fez com que Freud admitisse que havia mais coisas nesse contratempo do que ele reconhecera. Weininger realmente viera a vê-lo, mas seu manuscrito era muito diferente do livro. Freud achava uma pena, disse com severidade. E, na vulnerável posição em que se encontrava, com bastante imprudência, que Fliers tivesse retomado a correspondência apenas para levantar um incidente tão mesquinho. Afinal, é muito fácil praticar um roubo intelectual, mas protestava Freud. Ele sempre havia reconhecido o trabalho dos outros, nunca tendo se apropriado de nada que pertencesse a terceiros. Não era o melhor momento nem o melhor lugar para Freud alegar sua inocência no acirrado combate pela prioridade das ideias. Mas, para evitar outras disputas, ele convidou Fliers a dar uma olhada no manuscrito ainda inacabado dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, para que Fliers pudesse estudar as passagens sobre a bissexualidade e revisar qualquer uma que lhe parecesse ofensiva. Freud chegou a se oferecer para adiantar a publicação dos 3 ensaios, até que Fliers concluísse seu próprio livro.
Era atitudes decentes, mas Fliers preferiu não levá-las em conta. Este foi o final da correspondência Fliers-Freud, mas não o final da disputa. No começo de 1906, Fliers finalmente publicou seu tratado, com o ambicioso título de O Curso da Vida, Fundamentos da Biologia Exata, que apresentava em exaustivos detalhes suas teorias sobre a periodicidade e a bissexualidade. Ao mesmo tempo, um certo A.R. Fenning, livreiro e jornalista, inspirado por Fliers, acusou Freud. Publicava um agressivo folheto denunciando Schroboda e Wenninger como plagiadores e acusando Freud de ser o intermediário pelo qual eles tiveram acesso à propriedade original de Fliers. O que mais feriu Freud nessa polêmica foram as citações extraídas de suas comunicações privadas a Fliers. Ele revidou numa carta a Karl Kraus. Embora reconhecesse moderadamente a verdade da alegação de Fenning, segundo o qual Wenninger chegara às teorias de Fliers passando indiretamente por ele, Freud criticou Wenninger por deixar de registrar sua dívida. Quanto ao resto, repudiou as acusações de Fenning e, portanto, de Fliers como miseráveis calúnias. Desta vez, a vazão de sua indignação não trouxe alívio. A controvérsia foi para Freud uma experiência perturbadora. Sua falta foi, não tanto a indiscrição em discutir a bissexualidade com Schroboda, mas sua insensibilidade com Fliers acerca da visita de Wenninger. Realmente pode ser verdade, como Freud afirmou, que o manuscrito que ele lera e o livro que havia se tornado um best-seller tão em voga tivesse pouca coisa em comum. Em todo caso, ele aconselhara Wenninger a não publicá-lo. Contudo, quando se tratou da participação de Fliers nas descobertas de Freud, este manifestou uma extraordinária capacidade de reprimir lembranças inconvenientes. Por mais de 10 anos, Fliers havia sido seu mais íntimo confidente e, sob aspectos cruciais, o único em que ele investiu suas mais profundas emoções. Por isso, em 1906, Freud julgou impossível enfrentar com sinceridade sua separação definitiva. Nessas circunstâncias penosas, era reconfortante contar com seguidores dispostos a compará-lo a Édipo. Freud, aos 50 anos, era intelectualmente fecundo e fisicamente vigoroso, mas atormentava-se volta e meia com sombrias ideias de depressitude. Quando Karl Abraham, em 1907, o visitou pela primeira vez em Viena, lamentou ver que, abre aspas, infelizmente, o complexo de velhice parece oprimi-lo, fecha aspas. Sabemos que, aos 44 anos, Freud já havia escarnecido de si mesmo, chamando-se de velho israelita acabado. Essa preocupação tornou-se um estribilho constante. Em 1910, escreveu a um amigo, abre aspas, de qualquer forma, notemos que há algum tempo eu decidi morrer apenas em 1916 ou 17, fecha aspas. Mas a produtividade e os frutos do trabalho
de Freud desmentiam essa preocupação neurótica. Embora fosse de estatura mediana, tinha cerca de 1,70 m. Ele se destacava numa multidão com sua presença imponente, sua aparência bem arrumada e seus olhos observadores. Os olhos de Freud mereceram muitos comentários. Fritz Wintel, que nesses anos era próximo a Freud, descreveu-os como, abre aspas, castanhos e brilhantes, fecha aspas, com uma, abre aspas, expressão perscrutadora, fecha aspas. Havia quem os julgasse inesquecíveis. Um deles era Max Graf, um culto musicólogo vienense com grande interesse pela psicologia do ato criador, que encontrou Freud pela primeira vez em 1900 e logo passou a fazer parte de seu círculo íntimo. Comentou a respeito dos olhos de Freud que eram, abre aspas, belos, fecha aspas, e, abre aspas, sérios, fecha aspas, abre aspas. Pareciam olhar o homem a partir das profundezas, fecha aspas. A psicanalista inglesa Joan Riviere, que o conheceu depois da Primeira Guerra Mundial, observou que, embora Freud fosse dotado de um, abre aspas, humor encantador, fecha aspas, sua grandiosa presença caracterizava-se pelo, abre aspas, gesto de avançar a cabeça e pela mirada crítica e exploradora de seus olhos agudamente penetrantes, fecha aspas. Seu olhar, como Freud disse certa vez, é um substituto civilizado do toque. Sua mirada perscrutadora, a qual muito pouco escapava, era-lhe extremamente apropriada. Ele tinha, lembrava Witzel, abre aspas, a postura curvada de um estudioso, fecha aspas. Mas isso, ao que parece, não diminuía o ar imperioso de Freud.